Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fê e hoje eu quero conversar com vocês sobre O Jogo do Amor e Ódio, ou The Hating Game. Eu li esse livro faz uns dias só, acabei o livro, fui direto pro filme já pra ter opiniões sobre as duas coisas e mandar aqui tudo que eu achei pra vocês, tanto do filme quanto do livro, e bora conversar sobre essa história. Bom, O Jogo do Amor e Ódio é uma comédia romântica, um enemies to lovers ali, onde não existe enemies, basicamente. O enemies ele fica bem na teoria, porque na prática o enemies acaba ali na segunda página, sabe? Mas aqui a gente vai acompanhar a história da Lucy e do Josh. Os dois trabalham na mesma empresa de editoras de livros, cada um trabalha para uma editora de livro diferente, porém, durante a época em que as editoras estavam sofrendo muito com o mercado editorial, as editoras ou estavam falindo ou estavam decidindo se juntar, né, pra trabalhar ali em conjunto, dividir o mesmo espaço e etc, pra enxugar um pouco os gastos, né, e dividir os gastos ali que eles tinham na produção de livros. Então, essas duas editoras que são completamente opostas, a editora da Lucy, que é a Gaming, ela tem assim o livro como uma obra de arte, então ela pensa muito na experiência de você ler um livro, sabe? Eles levam muito isso em conta. Então, assim, o catálogo deles é muito cuidadoso e especial, assim. Então, eles pensam realmente em todo o processo de produção de um livro e na produção, em todo o processo da leitura do livro também, né? Toda essa experiência que é ler um livro, mas essa experiência mágica. Já os Baxleys, se eu não me engano, é a editora onde o Josh trabalha, eles veem o livro simplesmente como uma mercadoria. Eles são uma empresa onde eles produzem essa mercadoria e eles precisam vender essa mercadoria para um determinado público. Então eles funcionam basicamente com números e eles têm que bater metas e assim, eles veem o livro como um produto que tem que ser vendido para alcançar o objetivo, que é ter o seu salário no fim do mês. E assim, todo mundo ali meio que se detesta, não que se detesta, mas justamente por essa visão muito diferenciada de como eles lidam com o seu ganha-pão ali, eles acabam não se gostando tanto. Todo o pessoal da Gaming e do Baxley, eles não se gostam tanto assim, e a coisa fica extrema com a Lucy e o Josh, porque os dois são co-CEOs dos seus CEOs e eles convivem ali diariamente, um senta de frente pro outro, tem que trabalhar ali meio que em conjunto, só que eles teoricamente se odeiam. E o que né, assim, logo de cara a gente já entende um pouco o que aconteceu pra esse ódio ter surgido. Na verdade, a Lucy, ela é uma garota, uma mulher, né, muito simpática, muito boazinha, muito extrovertida. Ela tá sempre pensando nos outros e colocando os outros antes dela, e ela quer sempre ser extremamente adorável e agradável, e ela quer dar presentes para as pessoas, ela quer agradar o tempo inteiro. E quando o Josh chega no primeiro dia, ela recebe ele assim, toda calorosa e afetuosa, e ele simplesmente olha pra ela de cima a baixo, olha e tipo, ignora. E aí a gente entende, né, porque assim, ela começa o livro descascando, já falando mal dele da primeira linha, o quanto ela odeia ele, e a senha do computador dela é "eu odeio Josh", e assim, é o tempo inteiro ela falando o quanto ela odeia ele. E quando ela mostra, né, ela conta o que aconteceu pra esse ódio ter surgido, e aí, né, nesse dia, esqueci de falar, desde então ela crê fielmente que ele também sente um ódio extremo por ela, simplesmente porque ele ignorou essa recepção que ela fez. E aí a gente vai percebendo que, na verdade, existe algo por trás
dessa história, que é, ela não odeia ele, nem por um minuto. Porque ao mesmo tempo em que ela fala, eu odeio ele, na frase seguinte ela já solta, por favor, seja meu amigo. Então assim, ela não odeia ele, ela criou uma fanfic de que ele odeia ela, e simplesmente porque ele não tem a mesma vibe que ela, sabe? Ele não, tipo, tudo bem, ele poderia, né? Tudo bem, foi grosseiro ele não ter respondido, não ter dado nem, tipo, um bom dia e etc. Foi, eu também concordo que foi. Só que assim, as pessoas não são obrigadas a, sabe, responderem na mesma entonação que ela faz as coisas, sabe? De ser carinhosa no mesmo modo que ela, de ser extrovertida no mesmo modo que ela é, de ser receptiva no mesmo modo que ela é. E assim, eu entendo que o Josh foi grosseiro, mas ao mesmo tempo eu me coloquei muito no lugar dele, porque se uma pessoa chega extremamente receptiva pra mim, lógico que eu vou me sentir à vontade naquele lugar, mas eu sei que eu não vou passar uma boa impressão, porque eu não vou conseguir ser tão receptiva quanto aquela pessoa foi, sabe? Simplesmente porque eu não consigo ser assim. Então, assim, o ódio que ela sente por ele cai por terra quando a gente percebe que ela simplesmente tá indignada, ela não consegue lidar com o fato de que ele não respondeu ela à altura. Entendeu? Então, assim, eu achei isso extremamente mimado da parte dela. Continuamos com a leitura e todo o tempo, assim, a gente, teve situações, assim, muito bizarras, onde o Josh mesmo falava, assim, que ela tem uma necessidade enorme de agradar as pessoas, e ele não é dessa forma. Mas, assim, a interação entre os dois, o livro inteiro, foi muito estranha, na minha opinião. Não só essa fanfic que ela criava na cabeça dele, na cabeça dela, de que ele odiava ela, de que ele queria arruinar a vida dela, de que ele era o maior inimigo dela, de que não sei o que, não sei o que, não sei o que, assim. Ela criou realmente uma história na cabeça dela de que ele era o inimigo mortal, sendo que ele nunca fez nada, sabe? Tipo, ele fazia os mesmos jogos que ela, ele fazia as mesmas provocações que ela. Em nenhum momento ali a gente tem noção, depois desse gelo que ele deu nela ali, daquele primeiro contato, eu não lembro de ter visto explicação alguma quem começou a implicar um com o outro, sabe? Tipo, então assim, a gente não sabe se foi ele que também que continuou sendo grosseiro ao longo do tempo pra ela começar a revidar e achar que ele é o maior inimigo dela. Eu acho que faltou explicação, assim, um pouco do passado, de como eles conheceram e de como essa relação foi se desenvolvendo. Porque a única coisa que a gente tem desde a primeira página é ela falando mal do Josh. E é ela falando do Josh, na verdade, assim, 24 horas por dia. Ela só pensa nele, tudo que ela faz, ela menciona o Josh em tudo. E a disputa entre eles piora quando os dois chefes, né, de cada editora anunciam uma única vaga pra ser ali, tipo, meio que tá para a par com eles. E um ia acabar sendo chefe do outro ali, né, ou a Lucy ou o Josh. Tinha outras pessoas de fora concorrendo também, mas cada CEO queria que o seu pupilo ganhasse a vaga, né? Então os dois acabaram disputando por essa vaga. E a disputa entre os dois acabou aumentando por causa disso. E a Lucy mesmo falou, se ele ganhar a vaga, eu vou sair da empresa, porque não vai ter como ele ser meu chefe, eu não vou aguentar essa humilhação. E ele também acabou falando, não tem como eu trabalhar sendo o seu chefe, então sendo seu subordinado, então se você ganhar, eu também vou sair. E isso é o máximo que eu posso dar, assim, sobre a história, porque outras coisas vão acontecendo, mas aí são coisas, né, quando a história ela já tá mais evoluída, então eu não vou comentar aqui com vocês. O que eu vou comentar com vocês eu achei a história, é uma história, assim, rápida, ela é leve, ela não te traz nenhum tema, assim, sabe, que seja relevante, e tá tudo bem, né, porque livros não necessariamente
tem que ter ali sempre um tema extremamente relevante. Mas eu achei uma história muito rasa, tá? Tem histórias com temas que não são tão relevantes e que não necessariamente são rasas. Esse eu achei um livro bem raso. Eu achei a dinâmica entre os dois extremamente estranha. Os dois eram psicopatas. Eles tinham... Sério, gente, eu vou pegar uma coisa aqui. Pra vocês terem noção, assim, os dois, eles são muito patológicos um com o outro, sabe? A dinâmica deles é extremamente patológica, na minha opinião, porque eles são completamente obsessivos um pelo outro, sabe? Pela roupa que o outro tá vestindo, pelos detalhes, sabe? Em tudo que o outro faz. É muito estranho. Eu achei muito estranho. E aí tem um momento do romance em que ele... Assim, ela começa a ficar completamente alucinada e obsessiva pelo Josh, como se ela já não fosse, mas ela fica ainda mais alucinada e obsessiva, principalmente com o corpo dele e com as coisas que ele faz, com os gestos, com a risada dele, enfim. E aí ele tem uma cena em que ele, enfim, eles estão juntos e aí ele vai pegar um copo de água. E aí ela fala, ela, né, descreve, ele enche o copo de água e eu pressiono encosto a minha orelha no pescoço dele pra ouvir ele engolindo. Se isso não é psicopatia, eu não sei o que é. Mas assim, foi muito, assim, demais pro meu raciocínio lógico. E olha que eu não sou boa em raciocínio lógico, mas assim, foi demais pra minha cabeça, sabe? Então assim, eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro, porque apesar de ser um livro rápido, assim, você lê de boa e tal, mas o casal, ele não funcionou pra mim, toda essa dinâmica dos dois. É muita loucura pra minha cabeça. E esse fato de você realmente não ter um enemies to lovers ali, você ter um cara que simplesmente não era como ela esperava que ele fosse, né? Não age como ela espera que ele agisse. E tá tudo bem, porque eu me identifiquei um pouco com ele, assim, sabe? E foi muito engraçado, assim, foi muito engraçado. Que no começo, quando ela começou a descrever ele e descreveu o quanto ela acha que ele odeia ela, e pelo jeito como ele agia, eu até cheguei a escrever no Kindle, talvez ele seja tímido. Você já parou pra pensar nisso? E aí, um tempo depois, depois da metade do livro, ele vira pra ela e fala, eu sou tímido. E aí ela age como se fosse a descoberta do século. E eu falei, então, eu descobri isso com 5 páginas. Tu que tá convivendo com ele não descobriu. Me poupe, né? Então, assim, o atrito ali é simplesmente as fantasias que ela criou na cabeça dela e que acabaram levando a esse jogo de gato e rato ali que os dois tinham. Mas não é nada além disso, assim, a gente não vê muito da Lucy. A gente só vê o quanto ela é obsessiva pelo Josh o tempo inteiro. Antes do romance, durante o romance, a gente vê um pouco mais do Josh e da família do Josh e de todas alguns traumas que o Josh tem. Graças a Deus, porque foi assim, uma das partes mais interessantes do livro, na minha opinião. Foi a parte mais interessante do livro, na minha opinião, porque a gente tem um pouco ali de drama familiar, então tem outras coisas acontecendo além da obsessão entre um e outro. E foi isso, assim, 3 estrelas, pode ser que... Teve uma hora que eu parei de ler e fui no Scooby pra ver a nota e ver os comentários das pessoas, e assim, todo mundo amando, e só eu ali, gente, mas como assim? O que vocês estão vendo que eu não tô vendo? Não é possível. Eu não via ninguém comentando sobre a dinâmica dele ser estranhíssima. Então, assim, não sei, pode ser que funcione pra você. Infelizmente não é um livro que funcionou muito pra mim. Eu vou tentar ler outros livros da série Thorne, mas, sinceramente, não... Esse não me cativou. Indo pro filme,
Eu achei o filme bem legal, eu achei que a dinâmica dos dois funcionou muito melhor no filme, justamente porque a gente não tem esses pensamentos obsessivos, então a coisa fica mais fluida, fica mais leve. Só que filme é filme, né, gente? Eu já achei o livro muito rápido, tipo, as transições de eu te odeio pra eu quero ser seu amigo, pra eu quero ser seu namorado, pra eu quero ser outra coisa. Eu achei um pouco rápido, eu não sei, assim, é porque a dinâmica deles foi tão estranha que eu não consegui nem discernir se foi rápido realmente, se não foi, mas era tudo muito estranho. No filme, por ser filme, né, por a gente ter só ali 1 hora pra fazer todas as coisas acontecerem, eu achei que acabou ficando um pouco rápida essa transição. Mas tudo bem, achei que faltaram partes importantes da dinâmica familiar do Josh, justamente pra gente entender a personalidade do Josh, então eu achei que faltou um pouco dessa parte. Mas é um filme legal, é um filme básico do básico do básico pra você também assistir assim num dia, sabe, que você não tá precisando pensar em nada. Vai assistir O Jogo do Amor e Ódio. Eu adorei os atores, eu adoro a Lucy Hale. Não conheci o ator que fez o Josh, mas adorei ele também. O filme é muito legal, assim, é bem divertido. E ele pede as cenas mais principais, assim, sabe? Pra gente entender ali meio que a dinâmica deles. Mas, como todo filme, faltou aprofundamento, né? Mas é aprofundamento, na verdade, da parte do Josh. Porque da parte da Lucy a gente não tem nem no livro. Então essa parte realmente não faltou. Mas do Josh eu achei que faltou um pouco. Pra gente conhecer mais a personalidade dele. Mas assim, recomendo. Pra você que gosta de um romance bem básico, sem muita coisa acontecendo, sem muita reviravolta. É bom, recomendo. Vou tentar outros livros da Sally, mas esperava mais, sinceramente. Pela fama que tem esse livro, eu esperava um pouco mais. Mas é isso, né, gente? Enfim, volto em breve com mais resenhas e a gente se vê. Tchau, tchau!